Rádio Novelo. Posso começar? Eu sou a Branca Viana e o Rádio Novelo Apresenta já começou. Hoje a gente vai continuar te contando uma história que começou na semana passada. Esse é o segundo de 3 episódios da nossa série especial chamada Sala de Espera. Se você não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que você volte lá antes de ouvir esse aqui, porque aí tudo vai fazer mais sentido. Mas esse nome, Sala de Espera, ele tem a ver com uma coisa que está bem no centro dessa história: o tempo. E claro, ele está diretamente relacionado com lugares que são cheios de salas de espera. Em dezembro de 2023, um dos principais serviços de aborto legal do país tinha sido suspenso. O do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, que fica na zona norte de São Paulo. No primeiro episódio, a Natália Silva te contou como é que isso aconteceu. E como ela, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes entenderam, depois de 1 ano de apuração, que o Hospital Vila Nova Cachoeirinha era só um canário da mina. O que aconteceu lá era um sinal de um fenômeno muito mais profundo, muito mais complexo e muito mais difícil de resolver do que simplesmente reativar o serviço. O Cachoeirinha foi capturado no meio de uma disputa maior, uma disputa sobre o tempo. Uma disputa que ganhou repercussão nacional depois de uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre indução de assistolia fetal, que é um procedimento usado na interrupção da gravidez de vítimas de violência sexual quando a gestação já está avançada. No ano passado, o CFM publicou uma resolução proibindo os médicos de fazer o procedimento. O médico, ele vê matando o bebê. Ele injeta, ele olha, ele mata e depois o médico que faz isso gosta. Quem encabeçou essa resolução foi esse médico, o Rafael Câmara, que hoje é conselheiro federal de medicina pelo Rio de Janeiro. A indução de assistolia fetal é um procedimento seguro, clinicamente falando, e juridicamente falando também. A lei brasileira não estabelece nenhum limite de tempo para a realização de abortos, ela só limita os casos em que ele pode ser feito. Então, esse movimento do Conselho Federal de Medicina acendeu o alerta de muita gente. De quem trabalha em serviços de aborto legal, das mulheres que precisam do procedimento, do Supremo Tribunal Federal, que acabou suspendendo a medida, e, claro, da nossa equipe. É seguindo o rastro dessa resolução e de quem está por trás dela que a gente começa a segunda parte da série. Logo depois do intervalo, a Natália Silva continua te contando essa história. Antes de continuar, um aviso. Esse episódio e toda essa série fala sobre violência sexual e violência médica. Era um sábado de manhã. Então vamos lá, música aí, telão, movimento pra vida, mais uma foto aqui. No dia 29 de março de 2025, eu e a Carolina Moraes acordamos cedo para ir num evento que ia acontecer na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O evento era o 2º Congresso Internacional Vida e Família. O congresso era basicamente uma reunião de grupos da sociedade civil, políticos e lideranças religiosas que são contra o aborto. Eu preciso, como organizadora geral desse encontro, desse evento, dizer que nós não estamos proibindo as pessoas de gravar. Nós pedimos que não gravem, porque não estão autorizados a gravar pelos palestrantes, ok? Nós estamos fazendo toda a cobertura e tudo que for tirado do contexto para qualquer eventualidade de publicação em mídia, nós temos também o nosso setor jurídico para trabalhar, tá bom? Deus abençoe. Essa, pedindo para ninguém gravar nada, é a organizadora do evento, a Zezé Luz. Ela se identifica como uma ativista pró-vida. E a gente decidiu não acatar o pedido dela porque se tratava de um evento público, num órgão do governo estadual. Mas a parte de não tirar de contexto, isso a gente garante que não tirou. Enfim, era ela, a Zezé Luz, quem subiu no palco, entre uma fala e outra, para apresentar os convidados e para animar o público. O Brasil está presente aqui. Paraíba está aqui? Rio de Janeiro? São Paulo?
Uma ou duas pessoas levantaram a mão. Santa Catarina, Pernambuco. Não tinha muita gente. E quem estava ali parecia se conhecer. Paraná, isso, vai falando Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, né? Então o Brasil está aqui representado, só pode ter certeza que todo esse conteúdo vai ser precioso para a eternidade. Muito obrigada, não por nós, mas pela geração futura que os senhores estão salvando, tá bom? Vários dos convidados eram figurinhas carimbadas de eventos anti-aborto. Isso eu só fui descobrir depois, quando eu sentei para conversar com a Carol, que já tinha testemunhado outros encontros desses para outras reportagens. E qual era o clima, Carol? Quer contar? Quero. Eu vou começar pelo que foi o começo do evento pra gente, tá? Quando a gente chegou no congresso, tinha um casal sendo apresentado no palco. Nós convidamos ao palco Marlon e Ana de la Rosa. O Marlon e a Ana de Rosa. Marlon é empresário, cofundador e professor do Instituto Pius, mestre em bioética, escritor e palestrante. A Ana é escritora, cantora e cofundadora do Instituto Pius. E eles apresentam esse instituto como o primeiro lugar no Brasil a oferecer uma pós-graduação em, abre aspas, bioética em defesa da vida. E estavam, inclusive, sorteando uma vaga para essa pós no evento. A gente vai fazer o sorteio eletrônico ali. O primeiro vai ganhar a pós, que é um curso que custa quase R$5.000. O segundo é um kit de livros que custa na faixa de R$300, R$400, normalmente, quando se compra. O Marlon escreveu e publicou um livro que circula bastante entre grupos anti-aborto, em que ele basicamente defende que uma série de pesquisas importantes que são usadas por pessoas que estudam aborto são manipuladas. Dele eu já tinha ouvido falar, mas quem chamou mais a minha atenção foi a Ana. Eu queria trazer uma abordagem bem feminina para falar um pouquinho da alma feminina e a defesa da vida. Ela focou mais o aspecto moral do aborto. E o que ela falou captura bem a mentalidade do evento que a gente estava. É claro que a defesa da vida, ela é uma missão de todos. Todos nós, inclusive independente de religião, porque isso é uma questão muito humana, né? Assim, então, todos nós. Eu tava gravando o que a Ana tava dizendo, olhando meio de canto de olho pra ver quem mais estava lá. E aí ela falou um negócio que me pegou. Ela disse que o papel da mulher na sociedade, que é um papel importante, segundo ela, anda meio apagado. E para explicar que o papel fundamental era esse, ela comparou a mulher a um eletrodoméstico. Poxa, para onde é que eu vou para entender mais sobre mim? Para onde é que a mulher vai para entender sobre ela, qual o papel dela? No manual do fabricante. Quem é o fabricante? É Deus. Vamos lá ver o que o Criador diz sobre a mulher. E quando a gente olha lá para o relato do Gênesis, a gente entende para o que a mulher foi criada, porque Deus criou o mundo, né? A conclusão dela é a seguinte: Deus definiu que a mulher foi feita para 1. Ser companheira do homem e 2. Ser mãe. E que o aborto, e que qualquer tentativa de tornar as mulheres independentes, na verdade, desvirtuava a mulher desse papel original. Até métodos contraceptivos, tipo pílula, DIU, entram nessa lista de coisas que as mulheres devem evitar. O anticoncepcional é a mesma coisa. A natureza feminina é fértil. Eu vou lá e coloco uma pílula que desliga algo saudável, bom, normal, feito por Deus? Ou será que a mulher foi criada por defeito? Eu acho que não. E o que o anticoncepcional causa? Inúmeros efeitos colaterais para a saúde da mulher. Saúde física, psicológica, inclusive espiritual e de relacionamentos. E o que chamou a minha atenção na fala da Ana foi o jeito como ela costura fatos estudados e comprovados pela ciência, como os efeitos adversos de vários contraceptivos, com argumentos religiosos e morais. Aí vem aquela questão lá de Adão e Eva. Poxa, Adão olha para Eva e se reconhece nela. E aí nós temos um problema, né, de uma crise de masculinidade hoje também, com homens que não entendem seu papel. Eles não se reconhecem, homem e mulher não se reconhecem mais. Estão todos distantes da sua natureza. A mulher esterilizada, quando deveria ser naturalmente fértil, né? Qual é a mensagem que isso passa para o homem? Eu posso te usar, eu posso te objetificar. Por quê? Porque este ato não vai gerar consequência. Qual é a consequência de um ato sexual? A gravidez. Isso é biológico. Depois do evento, pesquisando mais sobre a Ana, eu descobri que ela é formada em farmacologia.
com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Não é por falta de conhecimento do método científico que ela está dizendo essas coisas. Mas enfim, deu para entender qual era o clima, né? Era nesse line-up que estavam duas pessoas nas quais a gente estava prestando atenção fazia tempo. Começando pelo Rafael Câmara. Quando eu comecei a ouvir o discurso dele, me deu uma sensação de déjà vu. Os médicos gostem ou não de mim, eu fui eleito pelos médicos do país. O Francisco foi eleito pelos médicos de São Paulo, eu pelos médicos do Rio de Janeiro. As coisas que ele estava dizendo ali, naquele evento Pró-Vida em março de 2025, eram as mesmas que ele tinha dito em outro contexto. Quase um ano antes, em maio de 2024. Posso começar? No ano passado, o Rafael foi convocado a participar de uma audiência na Câmara Municipal de São Paulo. Essa é a gravação da fala dele, que eu toquei um pouco no episódio passado. Então, eu sou Rafael Câmara, sou conselheiro federal do Rio, relator da resolução. Essa audiência fez parte de uma CPI sobre a violência e assédio sexual contra mulheres. O Rafael foi chamado para falar sobre a resolução proibindo a indução de assistolia fetal, que afeta diretamente vítimas de violência sexual. E a explicação que ele deu para os vereadores de São Paulo foi a mesma que ele deu para aqueles gatos pingados, entre eles eu e a Carol, naquele sábado de manhã. Bom, o que é então a assistolia fetal, que é o motivo desta resolução? A assistolia fetal é um ato médico, como qualquer ato médico regulado pelo Conselho Federal de Medicina. Um ato médico, sim, cabe ao Conselho Federal de Medicina regulamentar. O único órgão que representa todos os médicos do país, eleito por todos os médicos do país. Eu fui eleito pelos médicos do país. Eu, por exemplo, eu não estou em Brasília à toa. Eu fui eleito pelos 80 mil médicos do Rio de Janeiro para os representar no Conselho Federal de Medicina. E nos casos de uma das teclas em que o Rafael bateu foi essa, a da legitimidade do CFM. E a legitimidade dele mesmo, como conselheiro. Ele ressaltou várias vezes o fato de ele ser um representante eleito pelos médicos. E isso tinha um significado importante ali, naquele momento da CPI. Nessa altura, em maio do ano passado, o Rafael estava terminando o mandato dele no Conselho Federal de Medicina, que dura 5 anos. Eu não sabia disso, que as eleições do CFM estavam chegando. Eu nunca tinha parado para pensar como é que os conselheiros iam parar lá, nem como o órgão funcionava, para ser sincera. Eu só descobri isso quando o Rafael me chamou a atenção e eu comecei a seguir os passos dele. O Conselho Federal de Medicina é o órgão máximo que regula a prática no Brasil. É tipo o STF, só que dos médicos. É o guardião da Constituição deles, do Código de Ética da profissão. Hoje em dia, o CFM é composto por 28 conselheiros. Um representante de cada unidade da federação e um representante indicado pela Associação Médica Brasileira. A cada 5 anos, todos os médicos do Brasil têm que votar para eleger um conselheiro pelo estado em que eles atuam. E quem não vota precisa pagar uma multa. Nessa última eleição, a multa era de R$ 94. Essa eleição de 2024 foi a primeira a ser virtual, em que os médicos puderam votar pela internet. E, em agosto de 2024, o Rafael Câmara ia ser, de novo, um dos candidatos. E ele estava tentando atrair os votos dos médicos do Rio de Janeiro. Então, essa atenção toda que ele começou a receber poucos meses antes da eleição era bastante conveniente. A resolução do CFM foi publicada em 3 de abril de 2024. Uns dias antes das médicas do Vila Nova Cachoeirinha, o hospital que a gente falou no episódio passado, terem as licenças delas suspensas. Só que essa resolução só ficou valendo por pouco mais de um mês. No dia 10 de abril, o PSOL moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal argumentando que a resolução do CFM é inconstitucional. E o argumento foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática dele, ele suspendeu a resolução? Porque ele disse que o CFM estava extrapolando o seu direito previsto na lei. O argumento do ministro era de que a resolução do CFM impedia que uma parte das mulheres vítimas de estupro tivessem acesso ao aborto previsto em lei. Todas aquelas que, por vários motivos, cruzaram a linha das 22 semanas.
Quando, de novo, a lei brasileira não diz nada sobre tempo gestacional. Na prática, era como se o CFM, um conselho de classe, tivesse impedindo uma lei de ser cumprida. E apesar da resolução estar suspensa desde 17 de maio do ano passado, o Rafael e outros conselheiros continuam a defender a medida por aí. O processo sobre a resolução ainda está em andamento no STF. Então, até o julgamento ser concluído, o destino de médicos que fazem abortos legais, como era o caso daquelas médicas do Vila Nova Cachoeirinha, está ameaçado. Aliás, a gente tentou fazer uma entrevista com essas médicas que tiveram a licença suspensa, mas elas não toparam falar. O clima de medo continua. E não só por causa dessa resolução, mas porque essa disputa em torno do tempo não parou por aí. No mesmo dia em que o STF suspendeu a resolução do CFM, um projeto de lei foi apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o projeto de lei que o Sóstenes apresentou, o PL 1904, tinha como objetivo alterar os artigos do Código Penal que tratam do crime de aborto, para adicionar um agravante para os casos em que o procedimento for feito depois das 22 semanas de gravidez. Nesse caso, o crime ia ser equiparado a assassinato, com pena de até 20 anos de prisão para a mulher que abortasse. 20 anos é uma pena maior do que a pena pelo crime de estupro. Por isso que o projeto de lei ganhou o apelido de PL do estuprador. Enfim, além disso, o projeto ia mudar também o artigo 128, que é aquele que cria o excludente de ilicitude para o aborto não ser punido quando feito por médicos em caso de estupro, risco de vida ou anencefalia. Esse artigo ia passar a vir acompanhado de um parágrafo único. Abre aspas. Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Fecha aspas. Resumindo um pouco, a justificativa desse projeto de lei diz que o aborto nunca foi um direito no Brasil. E bom, isso é verdade. E até aí, nenhuma novidade. O que está previsto no Código Penal é uma não punibilidade, como a gente já falou. Só que o que eu achei mais curioso é a prova que o projeto de lei traz para fundamentar isso. Lá diz que o que comprova que o aborto não é um direito é o seguinte, que ainda que esse excludente de ilicitude exista desde os anos 40, foi só em 1989 que hospitais passaram a oferecer o serviço de aborto para vítimas de estupro. E isso também é verdade. Demorou quase 50 anos para existir um serviço de aborto legal no Brasil. E quando ele veio, não foi por uma decisão judicial. Foi porque algumas pessoas tomaram a iniciativa. Começando por uma pessoa em especial, que inclusive é citada no projeto de lei. A pessoa-chave para esse processo foi a senhora Irotilde Gonçalves Pereira. O meu nome é Irotilde Gonçalves Pereira. Eu tenho 78 anos, sou assistente social e me dedico muito à causa das mulheres em situação de violência. Eis a chave em pessoa. A Bia Guimarães conversou com ela sobre a criação desse primeiro serviço e também para entender se fazia sentido essa prova que o PL usa para argumentar que o aborto não é um direito no Brasil. Bom, realmente, como o projeto de lei disse, apesar do excludente de ilicitude ter entrado no Código Penal em 1940, foi só bem depois que o Serviço Público de Saúde passou a fazer esse procedimento. Só depois de 49 anos, quase meio século. Então, antes da criação do serviço, só existiu o clandestino? Só o clandestino. Por clandestino, a gente entende qualquer serviço não estruturado. Não só os abortos realizados em clínicas irregulares ou mesmo em casa, mas também aqueles feitos por um ou outro médico que, conhecendo o excludente de ilicitude, topasse fazer na própria clínica, no risco.
Alguns hospitais universitários às vezes atendiam pacientes, mas era uma aqui, outra ali, de um jeito bem discreto, justamente para evitar a exposição pública e protestos. E para as coisas mudarem e o aborto deixar de ser um mero parágrafo numa lei, precisou acontecer uma tempestade perfeita. E dá para dizer que quem provocou esse temporal foi a Irotilde, que é mais conhecida pelo apelido de Tilde, lá nos anos 80. É 80. Ela foi contratada como assistente social do Hospital do Jabaquara, que foi criado para ser uma referência no atendimento de pacientes com traumatismo, vítimas de acidente. Muitos atropelamentos chegavam. E também muitas mulheres que chegavam, que tinham provocado um aborto, né? E que procuravam aquele hospital para ser atendida para a limpeza do útero. E um dia me chamou muita atenção uma mulher que chegou algemada, porque ela estava numa clínica clandestina, né? Era uma mulher estrangeira que não falava português. E assim, o olhar daquela mulher foi... Eu nunca esqueci. Tinha também as mulheres que chegavam lá muito mal fisicamente por causa de uma tentativa de aborto insegura. Então teve muitas mulheres assim, com lavagem com soda cáustica, com agulha de tricô. E vendo tudo aquilo acontecer, a Tilde começou a se perguntar: por que não cuidar? Por que não cuidar dessas mulheres? Por que não oferecer ali o que elas estavam procurando em outros lugares? Um aborto seguro. Só que esse tipo de atendimento não existia de forma estruturada. Então, era um modelo novo que a Tilde e os colegas dela iam ter que criar. Ela foi fazer um curso fora do país para aprender como outros lugares administravam esse cuidado e voltou para o Brasil, para São Paulo, para implementar o serviço. E foi aí que aconteceu a tempestade perfeita, assim. Porque São Paulo, capital, de repente tinha uma pessoa disposta e preparada a organizar esse atendimento. E tinha uma prefeita. Foi no governo de uma mulher muito ligada às classes sociais, Luísa Erundina, prefeita de São Paulo. A Erundina emitiu uma portaria obrigando a realização da interrupção da gestação, nos casos previstos em lei, pelos hospitais públicos do município de São Paulo. Daí começou uma peregrinação das organizações feministas e da própria Secretaria de Saúde atrás de um hospital da cidade que tivesse disposto a abrigar esse primeiro serviço de aborto legal. E não rolou. Então nenhum hospital aceitou. Acabou que o lugar onde a Tilde conseguiu um sim foi no Hospital do Jabaquara, aquele referência em traumatismo onde ela já trabalhava. Felizmente, tinha um diretor que foi sensível à ideia. E tinha também a coordenadora da Secretaria dos Direitos das Mulheres, Maria José Araújo, que também foi fundamental para que fizesse tudo isso. E daí, com o aval da prefeitura e do diretor do hospital, eles começaram o treinamento da equipe, que durou cerca de 6 meses. E mesmo dentro desse hospital, teve bastante resistência. Eu ouvi muito, nossa, eu achava tão legal. Agora você se tornou uma aborteira, que era pecado. Mas como a Tilde tinha esse suporte da direção, e também porque essa era uma decisão que tinha vindo de cima, né, da prefeitura, o serviço foi criado, no dia 8 de março de 1989. E agora, em 2024, o PL 1904 chamou atenção para esse serviço do Hospital Jabaquara, não só porque ele foi o primeiro, mas também por causa do protocolo que eles adotavam quando o atendimento começou a ser feito. No início, o aborto só era oferecido para mulheres que apresentassem um boletim de ocorrência e um laudo do Instituto Médico Legal comprovando o estupro. E lá tinha um limite de tempo. O aborto só era feito até o 3º mês de gestação, até as 12 primeiras semanas. E por que era assim? Eu conversei com um dos médicos que ajudaram a desenvolver e a aprimorar o protocolo que orientava o aborto legal no Brasil nesse período inicial. E o que ele me disse é que ali em 89, os profissionais de saúde não tinham acesso nem ao conhecimento científico que a gente tem hoje, nem a medicamentos que permitissem fazer o aborto de uma maneira segura numa gestação avançada.
E aí, por causa dessas questões técnicas, aí sim, técnicas, eles estabeleceram esse limite de 12 semanas. Com o tempo e com a experiência, esse protocolo mudou. Ao longo dos anos 90, alguns serviços que foram surgindo passaram a trabalhar com uma janela de tempo maior, até as 20 semanas de gestação. Depois disso, com o aprimoramento da indução de acistolia fetal e medicamentos seguros para induzir o trabalho de parto, essa limitação técnica deixou de existir. E em alguns hospitais, que acabou não sendo o caso do Jabaquara, o limite das 20 semanas também deixou de existir. Mas ali no PL, que foi apresentado quase 40 anos mais tarde, esse protocolo adotado no Jabaquara naqueles primeiros anos aparece como uma justificativa para a gente passar a estabelecer um limite de tempo para o aborto no Brasil, mesmo nos casos previstos em lei, sendo que isso nunca existiu, e que a ciência e a prática do aborto legal evoluíram muito, e que os médicos têm acesso a procedimentos que permitem um aborto seguro mesmo em gestações avançadas. Por exemplo, a indução de acistolia fetal, que a gente tanto falou aqui, e que mesmo não sendo alvo direto desse projeto de lei, virou o centro da discussão. Paz e bem a todos vocês. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O projeto de lei 1904 foi apresentado em maio de 2024, logo depois da resolução do CFM ter sido suspensa. E em junho, o Senado convocou uma sessão para debater o procedimento. A fim de debater o procedimento de acistolia fetal previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez. E quem estava lá? De novo? Com a palavra, doutor Rafael Câmara. Muito obrigado pela sua presença, doutor. O autor da resolução. Senador, eu queria agradecer o convite para nós podermos explicar a resolução para todo o Brasil. Bom dia, senadora Damares, bom dia, senador Seif. Vocês três estavam lá no CFM nas vésperas de nós aprovarmos a resolução, os três foram lá. Os três eram os senadores Eduardo Girão, do Partido Novo, o senador Jorge Seif, do PL, e a senadora Damares Alves, do Republicanos. Os três foram lá, dar força, dar apoio, aquilo foi muito importante. Alguns conselheiros que estavam em dúvida, aquilo ali ajudou muito. Deputada Bia Kicis, aqui sempre também na luta. Deputado Zacarias, general Girão, são os mesmos que estão sempre ali nos defendendo e nos apoiando. Essa sessão no Senado deixou muito claro que o movimento feito pelo Conselho Federal de Medicina não está restrito à classe médica. E também que a resolução do CFM não é uma medida meramente técnica, como Rafael e outros conselheiros costumam repetir. Eles dizem que faltam evidências científicas para justificar a indução de acistolia fetal. E que o único argumento de quem defende a indução de acistolia fetal é que o procedimento é feito para a mulher ou menina não ouvir o choro do bebê. O Rafael chegou ao ponto de dizer, numa outra ocasião, que elas podiam, em vez disso, usar protetores auriculares. Tudo isso com o apoio de políticos declaradamente contra o aborto, em qualquer circunstância. A gente falou bastante sobre a indução de acistolia fetal no primeiro episódio, mas vale repetir aqui que ele é um procedimento seguro, minimamente invasivo e recomendado pela Organização Mundial da Saúde para abortos acima das 20 semanas de gestação, para proteger não só as gestantes, mas também os profissionais de implicações legais que poderiam ser enfrentadas caso o feto saísse do útero com sinais vitais. O PL 1904 segue em tramitação, mas pegou muito mal o fato da pena das vítimas de estupro ser maior do que a dos estupradores. E esse projeto de lei foi uma derrota para a direita. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, na época, mostrou que mais da metade dos brasileiros eram contra o PL. Mas nada disso abalou Rafael Câmara. Depois de sofrer essas derrotas diante da opinião pública e do STF, ele voltou as atenções dele para a eleição do Conselho Federal de Medicina. E dá para ver bem esse movimento no feed do Instagram dele,
onde eu passei um bom tempo nos últimos meses. A primeira postagem dele sobre a eleição, depois de várias sobre a sistolia, foi em junho do ano passado. E um detalhe desse post ia ditar o tom da campanha toda. O detalhe é que quem postou não foi o Rafael. Foi um daqueles posts em colaboração, sabe? Em que uma pessoa posta, mas o post aparece também na página de outra pessoa. E a autora do post era a Mayra Pinheiro. A Mayra é médica, uma médica que na pandemia ficou conhecida como Capitã Cloroquina, porque ela apoiava o uso de cloroquina no tratamento de Covid-19. A cloroquina, que a gente sabe, é comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. A Mayra é filiada ao PL e chegou a exercer o mandato de deputada federal como suplente. E o Rafael se beneficiou muito desse apoio de políticos conservadores ao longo da campanha dele. Depois eu descobri, o apoio não era só a ele. Acompanhando o Rafael, eu vi que ele começou a marcar um perfil chamado União pela Medicina nos posts sobre a eleição. Eu entrei nesse outro perfil e, de cara, eu vi um rosto conhecido. E temos o deputado federal Nicolas Ferreira sempre ao nosso lado. É isso aí. Você tem que fazer realmente a comparação entre as duas chapas. Estou aqui apoiando a chapa de número 2. Nesse vídeo, o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal filiado ao PL de Minas, aparecia apoiando uma chapa que ia concorrer ao CFM. Não a chapa do Rafael, que era candidato pelo Rio de Janeiro, mas uma chapa da Paraíba. E tinham outras postagens sobre chapas de outros estados. São Paulo, Espírito Santo, Sergipe, Amazonas. Ou seja, União pela Medicina era uma coalizão de chapas, tipo um partido, que tinha candidatos pelo país inteiro tentando se eleger para o conselho. O que unia as chapas era uma lista de 20 propostas e valores. Eu não vou ler a lista inteira aqui, mas as 5 primeiras eu acho que vale. 1. Defesa do ato médico e da autonomia profissional, com ética e responsabilidade. 2. Defesa da vida humana, desde a sua concepção. 3. Médicos estudam para salvar vidas. Somos contrários à descriminalização do aborto e contra a sistolia fetal na interrupção de gestações avançadas. 4. Somos contrários à realização de procedimentos destinados à transexualização de crianças e adolescentes. E 5. Somos contrários à descriminalização e liberação da maconha e outras drogas. Segundo a própria coalizão, quem teve a ideia de unir as chapas pelo Brasil foi o Rafael Câmara e um médico de São Paulo chamado Francisco Cardoso. O Francisco foi eleito pelos médicos de São Paulo, eu pelos médicos do Rio de Janeiro. O Francisco era outra pessoa que eu e a Carol queríamos ouvir naquele congresso Vida e Família. E a gente já estava de olho nele também tinha um tempo. Olá pessoal, aqui é Francisco. Estou muito feliz com o apoio que eu tive dos médicos de São Paulo. Essa ideia deles, de coalizão, deu certo. Foi uma vitória da medicina, da saúde, a favor da vida desde a concepção. Então esse é o nosso trabalho que foi ratificado, que foi os médicos deram carimbo nas urnas de que gostaram e agora a gente tem que trabalhar mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Natália Silva te conta o que está em jogo com a eleição dessa coalizão conservadora no Conselho Federal de Medicina. Segura aí que a gente já volta. A União pela Medicina candidatou 20 chapas pelo país. E eles conseguiram eleger os conselheiros em 14 estados do Brasil. Dos 424 mil médicos que votaram em 2024, 147 mil votaram nessa coalizão. É mais de 1/3 dos votos. Todos os conselheiros eleitos nos estados do Sudeste e do Sul do Brasil eram da União pela Medicina. Eles elegeram também o conselheiro do Distrito Federal, do Mato Grosso, de Goiás, do Rio Grande do Norte, do Amazonas, de Roraima e do Tocantins. Metade do Conselho Federal de Medicina está sob o controle de médicos alinhados àquelas propostas que eu li para você. Médicos declaradamente contra
o aborto. E assim, a novidade nessa eleição do CFM não foi o conservadorismo da classe médica. Até porque os médicos são uma categoria, historicamente, mais conservadora. Essa é a Lígia Bahia. Ela é médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é natural que seja assim, porque são pessoas de estratos, de camadas médias, conseguiram estudar, isso no mundo inteiro. E, tradicionalmente também, os médicos se posicionam politicamente. Por exemplo, a Lígia é uma referência em saúde coletiva no Brasil. Ela já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e foi uma das delegadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que marcou a criação do SUS. Então tem umas 4 décadas que ela está observando a categoria médica brasileira de dentro. E aí, como ela estava dizendo, o conservadorismo não é nenhuma novidade nessa classe. Nenhuma coisa isolada no Brasil, né? A novidade é que médicos que ideologicamente se posicionam claramente, mas claramente, como anti-ciência, anti-lei, não é porque não é só anti-ciência, é anti-experiências históricas, uma negação de fatos históricos também, esses médicos passam a ocupar as entidades médicas, especialmente os conselhos. Porque eles não estão... Alguns dos acontecimentos políticos dos últimos anos, dos últimos 12 anos, para ser mais exata, ajudaram a moldar a classe. E o conselho de classe deles, que é o CFM. Começando com o programa Mais Médicos. Médicos, né? É AMM e DMM, que foi um marco. Tipo a marcação AC e DC, que divide o tempo entre antes e depois de Cristo. Só que aqui é antes dos Mais Médicos e depois dos Mais Médicos. E houve uma campanha, né, contra o Mais Médicos. Vários conselheiros, então, viajaram pelo Brasil inteiro para ser contra o Mais Médicos, fizeram reuniões. Então, foi uma deflagração, né, inclusive. Era 2013. Um ano que, como você sabe, foi uma virada para muitos movimentos políticos no Brasil. Uma virada que acabou culminando na ascensão da extrema-direita. A Dilma Rousseff estava na presidência e ela aprovou a criação do programa Mais Médicos. A ideia por trás do Mais Médicos era tentar resolver a falta de profissionais em algumas partes do país, principalmente em municípios menores, em regiões mais pobres ou mais remotas. E o foco, naquele primeiro momento, era trazer médicos cubanos para trabalhar nesses lugares. Geralmente, se um médico formado no exterior quer trabalhar no Brasil, ele tem que passar por um exame chamado Revalida. Só que o Mais Médicos permitia que os profissionais intercambistas atuassem sem fazer esse exame nos primeiros 3 anos de trabalho. Muitos médicos brasileiros foram contra o programa. E eles começaram a se manifestar. A gente conversou com vários médicos ao longo dessa apuração. Médicos de diferentes posições políticas. E mesmo alguns que apoiavam o governo Dilma e se alinham politicamente com a esquerda, vários deles também tinham críticas à maneira como o programa Mais Médicos foi criado e conduzido. Alguns argumentavam que o modelo de contratação podia precarizar a profissão, que o salário que estavam oferecendo para os médicos cubanos era mais baixo do que os brasileiros estavam acostumados a receber, e que as condições de trabalho eram piores. Só que alguns dos protestos, aí em 2013, davam um sinal de que a disputa ia muito além disso. Inclusive, aquela cena no Ceará, a histórica cena no Ceará, a vaia, as pessoas que chegaram, dos comentários, parece empregada doméstica, etc. Em agosto de 2013, quando um grupo de médicos cubanos estava chegando para fazer um treinamento em Fortaleza como parte do programa, vários médicos brasileiros se juntaram para protestar e até para hostilizar eles. Alguns gritavam que os cubanos eram escravos, traidores. Fato é que esse programa acabou virando um divisor de águas para a categoria médica e para o maior representante dela. Na época, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação contra a União para suspender os Mais Médicos, o que não aconteceu.
Mas, apesar da derrota do CFM, várias figuras emergiram desse período. Uma delas foi aquela médica sobre a qual eu falei agora há pouco, a capitã Cloroquina, que apoiou a coalizão de chapas anti-aborto para o CFM. Então, essa médica, a Mayra Pinheiro, acabou ganhando notoriedade justamente na época desses protestos contra os mais médicos. Ela aparece nesse protesto do Ceará, que a gente ouviu. Foi um momento, assim, como se tivesse se cuspido no chão, né? Passou uma linha divisória ali e dali para pior, né? Para muito pior, porque depois, acho que a cloroquina talvez para nós tenha sido o evento mais assustador, né? E, na pandemia, a Mayra Pinheiro virou uma figura emblemática dessa ala dos médicos que defendiam o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19. O Conselho Federal de Medicina podia ter barrado a prescrição de cloroquina, mas não foi isso que ele fez. Pelo contrário, em abril de 2020, o CFM soltou um parecer dizendo que os médicos que prescrevessem o remédio não estariam cometendo nenhum desvio ético. Isso revoltou uma parte da classe médica e o CFM foi parar no centro da CPI da pandemia. Alô, som. E vários médicos foram convocados a depor. Um deles, que falou em favor do CFM... Meu nome é Francisco Eduardo Cardoso Alves. Foi o Francisco Cardoso. O mesmo Francisco Cardoso que se juntou com o Rafael para formar a União pela Medicina. O CFM, como autoridade máxima desse país, defende a autonomia do médico baseada em sua relação com o paciente, estudo individualizado de cada caso e a prescrição conforme a convicção do médico e a livre escolha e aceitação do paciente. A cloroquina, ela foi uma divisão enorme entre nós, médicos, né? Em todas as turmas de medicina, porque as turmas de medicina continuam conversando, continuam se encontrando, tem essa tradição. E hoje não mais. Hoje a gente é completamente dividido. A Lígia foi ficando cada vez mais preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. E, em 2024, depois de sair essa resolução, ela criticou publicamente os conselhos de medicina numa entrevista para o portal de notícias ICL. E aí, um mês depois, um oficial de justiça bateu na porta dela. Ela estava sendo processada. Tem um pessoal lá embaixo que fica com os cachorros no prédio. Todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? Quase como se eu fosse uma traficante de armas, né? Você pode contar pelo que você está sendo processada? Qual é a acusação deles? Essa, entrevistando a Lígia, é a Carolina Moraes. Então, a acusação é que eu fui desrespeitosa com o Conselho Federal de Medicina, que eu fui agressiva, que eu devo, então, pagar R$100 mil e me retratar. Então, uma ação por danos morais e exigência de retratação. E qual foi sua fala que eles caracterizaram como desrespeitosa? Pois é, foram 4 pontos. Um é do aborto legal, o outro da cloroquina, da vacina, e eu menciono a ocupação dos conselhos pela extrema-direita. A Lígia deu essa entrevista para o ICL em agosto de 2024. A entrevista, aliás, saiu do ar por causa dessa ação movida contra a Lígia. O ICL ia ter que pagar uma multa se eles mantivessem o vídeo nas plataformas. E eu falei do aborto legal. Veja, é muito interessante isso, porque eu tenho um posicionamento favorável ao direito das mulheres decidirem, mas não foi isso que eu mencionei. Eu mencionei o aborto legal. Desde que o processo contra a Lígia se tornou público, dezenas de entidades médicas e científicas saíram em defesa dela. Na data de publicação desse episódio, em julho de 2025, o processo ainda está correndo. O que aconteceu com a Lígia espelha o que aconteceu com esse alto escalão da medicina do país. Não dá para dizer que teve uma guinada conservadora, porque conservadora a classe médica sempre foi. Mas o que dá para dizer é que uma ala mais extremista ganhou espaço. E ganhou espaço por meio do voto. Essas pessoas não brotaram no Conselho Federal de Medicina. Elas foram eleitas. O Rafael Câmara foi eleito por 33% dos votos válidos. E o Francisco Cardoso, conselheiro por São Paulo, recebeu os votos de quase 38% dos médicos que votaram no estado. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Eu queria deixar claro aqui que a gente está em nome do Conselho Federal de Medicina. O Francisco tomou a palavra logo depois do Rafael, lá naquele evento que eu e a Carol fomos, em março de 2025. Então, a nossa fala aqui representa a fala
dos conselheiros e de quem nos elegeu, e é o que a gente defende no Conselho Federal de Medicina sobre a questão da objeção de consciência. As falas do Rafael e do Francisco tiveram vários pontos em comum. Mas a ênfase da fala do Francisco era num tema que o Rafael tinha falado só por cima. A tal objeção de consciência. É o direito do médico de recusar, com base em convicções éticas ou religiosas, ou também filosóficas, ou também morais, a prática de atos que considera moralmente inaceitáveis, como o aborto, mesmo nos casos permitidos por lei. É um direito mesmo, não só dos médicos, mas de qualquer pessoa. E a objeção de consciência é um outro tema sobre o qual eu não sabia quase nada, até a gente começar a ouvir o termo constantemente nessa apuração. Pois é. E, de novo, a Bia Guimarães me ajudou a entender. Eu conversei com uma professora de Direito, a Thaisa Schiochetti. Sou professora da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, na Faculdade de Direito. E ela me explicou que a objeção de consciência é um direito garantido no Brasil. Na maioria dos países, na verdade. Ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 8º, né? Que é o direito de você não fazer alguma coisa que vá contra os seus princípios religiosos, morais. Nesse caso que o Francisco Cardoso está falando, seria o direito de um profissional de saúde se negar a fazer um aborto. Existem alguns requisitos, digamos assim, para você exercer esse direito, como em qualquer situação. Então, que não seja em caso de urgência, que não coloque em risco a vida da gestante, que tenha um outro médico que possa realizar aquele procedimento. Realizar, de preferência, naquele próprio serviço. Mas, se não tiver um profissional disponível, o correto seria encaminhar para outro lugar. Isso o próprio Francisco falou no evento. Procedimento que você vai encaminhar esse paciente para uma outra equipe, para um outro serviço. Mas aí, ele deu um passo além. E aí é problema do paciente e do gestor do sistema de saúde. Não é problema seu. O Rafael falou a mesma coisa. Nenhum médico, mesmo que não tenha nenhum, pode ser obrigado a fazer aborto. Ah, mas não tem na cidade, problema seu. Ah, mas não tem no estado, problema seu. Ah, mas não tem no país todo, problema seu, leva para outro país. E o Francisco mencionou um caso recente que aconteceu em São Paulo, envolvendo não aborto, mas um método anticoncepcional. Recentemente, aqui em São Paulo, Rafael, uma grande rede hospitalar ligada a uma organização católica, a rede de hospitais São Camilo, foi denunciada pela Folha de São Paulo porque ela estava se recusando a fazer procedimentos contraceptivos em mulheres. A mulher ia lá no hospital para tentar implantar um DIU e, na ausência de indicação médica, terapêutica, meramente para ser um contraceptivo, esse hospital falava: aqui a gente não faz isso, nós somos um hospital com filosofia católica, faça em outro hospital. Vários juristas ouvidos pela Folha na época disseram que o hospital não podia fazer isso, porque do ponto de vista jurídico, o argumento deles não se sustenta. Tanto que eu perguntei para a Thaisa sobre esse caso. Objeção de consciência é uma questão de foro íntimo, né? Portanto, de uma pessoa particular. É um direito individual. Não é um direito coletivo, não é um direito institucional, não é um direito de pessoa jurídica. Então, eu não posso dizer que o hospital é um objetor de consciência. O hospital não oferece serviço, né? E a norma técnica do Ministério da Saúde para o atendimento de vítimas de violência sexual também deixa claro que tem limite para a objeção de consciência. E que as instituições de saúde são obrigadas a oferecer para os usuários do SUS todos os serviços a que eles têm direito. Mas isso é uma norma técnica, não é uma lei, então não tem uma fiscalização formal disso. Nesse caso do Hospital São Camilo, ainda que seja um hospital privado, ele recebe recursos públicos para atender pacientes do SUS. Então tem uma zona cinza aí. Agora, ali no palco do evento, o Francisco defendeu uma objeção de consciência quase irrestrita. As pessoas ficam doentes quando têm a sua consciência violada. Doentes. E o médico tem que trabalhar pela vida e não pela doença. O médico trabalha pela vida e não pela morte. E é essa a nossa principal briga. E é isso que a turma do lado de lá tem raiva, que eles não conseguiram dobrar a medicina. Porque a objeção de consciência médica,
ao aborto, ela é histórica, ela faz parte da formação da medicina. O seu juramento, que diz lá, o que fala o juramento? Não praticareis o aborto. Não praticareis o aborto. É esse o objetivo do Francisco, do Rafael, do atual CFM. O Francisco fala em juramento, provavelmente se referindo ao juramento que se atribui ao Hipócrates, o pai da medicina ocidental, que em geral se resume em guardar o máximo respeito à vida humana, mas que faz menção sim ao aborto, dizendo o seguinte, abre aspas, a ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Fecha aspas. Mas, mesmo sendo um texto clássico, muito reverenciado em formaturas de médicos em geral, é sempre bom lembrar que esse é um texto do século V a.C., com várias traduções diferentes e atualizações ao longo dos séculos. Para começar, a pessoa está jurando a Apolo, né? Além disso, o próprio Hipócrates chegou a escrever outro texto detalhando como praticar um aborto, sem condenar a prática em nenhum momento. Enfim. Voltando aqui para os dias atuais, falando de instituições contemporâneas, a única menção ao aborto no Código de Ética do CFM está no capítulo 3, artigo 15. Diz que o médico não pode descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Os médicos brasileiros, então, não podem descumprir o que a lei brasileira determina sobre o aborto. Que, para me repetir aqui mais uma vez, é criminalizado menos em 3 casos: risco de vida da gestante, anencefalia e estupro. Sem nenhuma menção a tempo de gestação, sem nenhuma menção à indução de assistolia fetal. Mas isso é o que está na última versão do Código de Ética, de 2019. E esse Código de Ética pode ser alterado, assim como a Constituição brasileira pode ser mudada pelos legisladores. Mas é claro que eles não podem passar por cima da lei brasileira. Mas o objetivo do CFM atual é claro. Eles não querem médico praticando o aborto. Num país em que eles são os únicos profissionais de saúde autorizados a fazer isso. E para chegar nesse fim, tem vários meios. Proibir a indução de assistolia fetal é um. Convencer os médicos a alegar objeção de consciência é outro. Só que enquanto a medida da assistolia fetal prejudicava quase exclusivamente vítimas de estupro, a objeção de consciência pode afetar qualquer mulher que por qualquer motivo precise de um aborto. Inclusive aquelas mulheres que queriam ser mães e que esses médicos pró-vida dizem defender. Como essa mulher aqui, com quem a gente conversou, a Alessandra, que engravidou depois dos 40 anos. E foi uma surpresa, porque eu engravidei naturalmente, a gente não estava muito mais na expectativa de que isso fosse acontecer. A Alessandra é casada, e já fazia uns anos que ela e o marido estavam tentando engravidar. Foi um momento de felicidade extrema, assim. Eu, ansiosa, já queria começar a comprar roupa. Foi um momento muito eufórico, assim. Quando eu comecei a ter as piores notícias, aí a casa caiu. Quando a Alessandra completou 4 meses de gravidez, ou seja, 16 semanas, ela foi fazer o primeiro ultrassom. E a primeira coisa que o médico perguntou para ela foi: por que você demorou tanto tempo para engravidar? Por que você decidiu ser mãe só acima dos 40? Por que você não resolveu ter filho antes? A Alessandra ficou desconfortável com a pergunta. Mas o que marcou mesmo ela foram as coisas que o médico disse depois que o ultrassom terminou. Aí, quando a gente sentou, meu companheiro perguntou pra ele: tá tudo bem? Ele não continuou sem olhar pra minha cara. Ele abriu o computador e falou: segundo os índices de natalidade em inglês, aonde guia todos esses exames no mundo, desse instituto, né, em inglês, a medida da translucência nucal, a medida do nariz e a medida da
da coluna já apontavam uma deficiência. Mas ele falou, eu não posso afirmar com certeza nenhuma, você tem que esperar mais um pouco, e se você quiser voltar daqui uns 2 meses, a gente consegue avaliar com mais precisão. A Alessandra saiu do consultório muito mal. E ela procurou um outro médico para fazer um novo ultrassom. E esse médico disse para ela que as imagens e o resultado do exame de sangue dela indicavam 2 deficiências mais prováveis. 2 tipos de trissomia. E as 2 são fatais. As 2 não têm a menor chance de sobrevivência. Não há nada na medicina que possa salvar esse bebê. E aí, imediatamente, esse médico me orientou e falou, a gente tem que se preocupar agora com o seu estado de saúde, de vida, e a minha recomendação é que você faça uma solicitação de aborto legalizado para que você possa, o quanto antes, ter uma qualidade de vida, e porque não tem o que fazer. 2 semanas depois, chegou o resultado de um outro exame de sangue, confirmando que o feto da Alessandra era portador da síndrome de Edwards, uma síndrome que é fatal. A maior parte dos fetos morre ainda na barriga, e aqueles que sobrevivem ao parto não passam de 1 ano de vida. A legislação brasileira permite o aborto em caso de anencefalia, que é quando o cérebro do feto não se desenvolve totalmente. Mas ela não fala nada sobre outras malformações, como a síndrome de Edwards. Para conseguir abortar nesses casos, a gestante precisa entrar com um pedido de autorização na justiça. Só que tinha mais um fator. Esse diagnóstico implicava também um risco para a saúde da Alessandra. A síndrome de Edwards aumenta o risco de morte materna, que é um dos pontos que a legislação brasileira leva em conta para permitir ou não o aborto. Só que naquele momento, a Alessandra não sabia quase nada disso. Ela não tinha ideia de como conseguir autorização para um aborto legal, de como reunir os exames e os laudos que são necessários para entrar com pedido na justiça. Nada. Ela estava arrasada e perdida. Aí eu conversei com a minha ginecologista, minha obstetra na época, que só me disse que não tinha o que fazer, mas que por ela não tinha como me ajudar, porque era contra os princípios éticos dela, qualquer indicação nesse sentido. A ginecologista da Alessandra não encaminhou ela para outro médico ou instituição que pudesse ajudar. Nem deu para ela o mínimo de informação para ela saber o que fazer. E que eu fosse para casa, esperasse um pouco mais, e quando estourasse a bolsa, eu ligava para ela e encontrava ela no hospital, entendeu? Então... A Alessandra ficou sem saber o que fazer. De um lado, estava a médica dela, dizendo para ela esperar, e que ela era contra a interrupção da gestação. Do outro, tinha outro médico, dizendo para ela que o melhor caminho era fazer um aborto. Para a saúde dela, porque era uma gravidez de risco. E aí a Alessandra começou ainda a ter crises de pressão alta conforme a gravidez avançava. Depois de dias de tristeza e desespero, ela foi pedir ajuda para uma amiga. E essa amiga falou para ela procurar o hospital Vila Nova Cachoeirinha. Eu nem sabia da existência do Vila Nova Cachoeirinha. Isso foi em 2021, muito antes de acontecer toda aquela história que eu te contei no episódio passado. Nessa época, o serviço de aborto legal do Vila Nova Cachoeirinha estava funcionando. E aí, quando eu fui no Vila Nova Cachoeirinha, eu fui muito bem recebida. É um hospital enorme e estava lotado de mulheres. E tinha muita gente grávida. Eu não sabia nem direito onde ir, com quem falar e tal. Mas a médica que me recebeu foi uma coisa muito surpreendente, assim. Eu não esqueço dessa imagem, porque eu estava sentada num banco, já bem nervosa. Ela sentou do meu lado e a primeira coisa que ela fez foi pegar na minha mão. E ela falou, eu tô aqui para salvar sua vida antes de qualquer outra coisa. A médica explicou para Alessandra qual era o diagnóstico dela e quais as opções que ela tinha dali em diante. Não fez em nenhum momento uma pressão para que eu fizesse a interrupção. Isso é uma decisão individual e particular, e é como tem que ser, né? A Alessandra já estava decidida de que o melhor caminho para ela era o aborto. Só que ela precisou começar o processo todo do zero. Ela teve que refazer todos os exames no SUS, porque até então ela estava usando a rede particular.
E aí sim, ela podia dar entrada na justiça com um pedido de interrupção da gravidez. Foi um processo longo, demorado, cansativo. A Alessandra esperou quase 2 meses e meio até conseguir dar entrada nesse pedido. Entre descobrir que tinha algo errado e finalmente entender o que ela tinha que fazer. Enquanto isso, a barriga dela ia crescendo, claro. E era duro pensar que o fruto daquela gravidez que ela desejou tanto não era viável, não era compatível com a vida. E que a gravidez em si punha a vida dela em risco. Ela sabia que não fazia sentido continuar grávida. Só que quando finalmente saiu o alvará autorizando o procedimento, o Vila Nova Cachoeirinha estava lotado. Era pandemia. A médica que estava acompanhando a Alessandra por lá perguntou se ela tinha convênio médico. E ela tinha, né? Eram os médicos do convênio que tinham atendido ela no começo. E a médica orientou ela a procurar um hospital particular, que pudesse atender ela mais rápido. Os primeiros hospitais que a gente falou se recusaram a fazer o atendimento, mesmo eu estando com o alvará na mão. E todos os médicos do pronto-socorro alegam essa crise de consciência. A objeção de consciência. Uma das médicas, depois de olhar os papéis da autorização judicial, perguntou para Alessandra se ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, então eu vou te encaminhar aqui para fazer uns exames para a gente seguir. E aí ela também me deixou na sala de espera. E nisso eu fui ficando na sala de espera, na sala de espera, na sala de espera, na sala de espera, até que uma hora eu comecei a ter uma enxaqueca absurda, porque obviamente o meu estado de nervoso era muito grande e a minha pressão começou a subir muito. Aí eu pedi para chamar a médica de novo, me levaram para a salinha de medicação. E começaram a me dar um remédio na veia para me diminuir a minha dor de cabeça e me deixaram lá. A sensação que eu tinha é que eles estavam esperando diminuir minha enxaqueca ou, sei lá, até a hora que de repente eu cansasse e eu desistisse e eu fosse embora para casa, sabe? A Alessandra só conseguiu atendimento depois que o marido dela ligou para a médica do Vila Nova Cachoeirinha pedindo ajuda. A médica ligou para a chefe dessa maternidade particular em que a Alessandra estava e pediu para cuidarem do caso dela. E aí a chefe da obstetrícia ligou no hospital e aí que os médicos resolveram me atender. E mesmo assim, o atendimento que ela recebeu foi cruel. A Alessandra não teve que fazer uma indução de acistolia fetal, apesar de já ter passado das 22 semanas de gestação. Porque em casos como o dela, em que o feto tem uma malformação fatal, não precisa. Os médicos só precisam induzir as contrações. Ou seja, o que a equipe da maternidade precisava fazer não era nada diferente do que induzir um parto. E foi isso que eles fizeram. Ela recebeu um remédio chamado misoprostol e esperou até que as contrações começassem. Eu comecei a passar muito mal. Mas assim, não foi pouco mal, não. Foi muito mal. Porque aí a contração era violenta, era uma dor gigante. Eu pedi para chamar uma enfermeira e aí quando ela entrou na sala, ela falou para mim, se você não aguenta, a gente pode ir para cesárea. Ninguém mandou você querer fazer um aborto. Depois de muita insistência dela e do marido, que estava em desespero vendo ela naquela situação, a Alessandra finalmente recebeu uma anestesia para conseguir terminar o procedimento. Isso é muito cruel, porque se eu não tivesse vivido esse estado de terrorismo por 6 meses, eu teria passado pela dor da perda, porque é claro que toda mãe que perde um filho sente o luto e sente a perda, mas teria sido mais leve, teria sido mais fácil. Ela não acha que teria sido fácil interromper essa gravidez que era desejada nem no começo da gestação. Mas a experiência podia ter sido menos penosa. Ela demorou muito para conseguir retomar a vida. Ela passou por um processo de luto pela perda da filha. E agora ela tá fazendo um filme sobre essa história, que pra ela é um jeito de elaborar o que foi ser mãe da Luna. Quer dizer, um processo que naturalmente já seria muito difícil,
ficou ainda pior por causa de um tabu, de uma negação do aborto como um fato da vida reprodutiva de uma mulher. Às vezes por escolha, às vezes por necessidade médica. Quem deveria ter ajudado a Alessandra nesse momento se negou a dar para ela uma coisa básica, um atendimento digno. Quando a gente fala sobre aborto, estamos falando sobre vida e morte, só que não é sobre vida e morte de um feto, é sobre vida e morte de quem gesta. Daquelas pessoas todas que têm direitos de escolhas sobre o que fazer da sua própria vida e que muitas vezes têm desejos de que, se essa gravidez não deu certo, poder gestar depois. E eu não posso mais. Eu não tenho a menor possibilidade de ter um filho meu. No próximo e último episódio de Sala de Espera, a gente vai ouvir qual o impacto do fechamento do Hospital Vila Nova Cachoeirinha nos outros serviços de aborto legal do país. A gente imediatamente começou a receber as pacientes acima de 22 semanas aqui em Uberlândia. Como é a rotina de médicos que, apesar de tudo, fazem aborto legal no Brasil. Com medo de ser taxado, de sofrer represália da comunidade, de haver perda financeira, de haver um boicote sobre o seu consultório, de ser chamado de aborteiro, de assassino, de sofrer agressão ou ameaça. E a gente tenta entender por que o discurso anti-aborto dos novos conselheiros do CFM encontrou um terreno tão fértil entre os médicos do país. Obrigado por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Lembrando que esse foi o segundo de 3 episódios da Sala de Espera, essa série especial do Rádio Novela Apresenta, que foi produzida pela Natália Silva, pela Bia Guimarães e pela Carolina Moraes. Na página da série Sala de Espera no nosso site, você encontra links para o material de pesquisa utilizado na série e também link para 2 episódios aqui do Rádio Novela Apresenta que já falaram tanto da incompatibilidade com a vida, como no caso da gestação da Alessandra, quanto sobre o medicamento misoprostol, ou Citotec. A produção dessa série tem o apoio da Nem Presa Nem Morta, uma campanha que luta para transformar o debate e as leis sobre aborto no Brasil. A gente já volta com os créditos depois desse intervalo curtinho. Essa é a primeira vez que a gente lança uma série dentro do Rádio Novela Apresenta, então escreve pra gente pra dizer o que você tá achando. Se você ouve a gente pelo Spotify, também dá pra comentar no episódio. Também dá pra marcar a Novelo em qualquer rede social, que a gente tá sempre de olho, sempre no @radionovelo. Ou comentar nos nossos posts no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no YouTube, ou claro, mandar o bom e velho e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Por falar em e-mail, você já assinou a nossa newsletter? Se não assinou, tá marcando bobeira, porque a nossa newsletter é bacanérrima, tem sempre um textinho delicioso de alguém da nossa equipe, e agora, durante essas semanas do Sala de Espera, a Nath, a Bia e a Carol estão aproveitando esse espaço para trazer ali alguns bastidores da apuração delas, que durou quase 1 ano, e claro que não cabe tudo só nesses 3 episódios, né? O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio e de toda a série Sala de Espera foi feita pela Marcela Ramos. O desenho de som desse episódio é da Bia Guimarães, que também assina a mixagem com a Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro.
O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento, que, aliás, é o artista que desenhou toda a identidade visual do Sala de Espera. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.